Boa noite. Hoje aqui, dia 6 já de março, e nós estamos no nosso 42º bate-papo, né? Muito bom estar junto. Já estivemos a semana passada. Boa noite, Carlos, né? Obrigado por estar aqui com a gente mais uma vez. Boa noite, Padre Glênio. Boa noite. E boa noite, Ricardo. Bem-vindo. Obrigado da sua disponibilidade. Falamos a semana passada, no final do bate-papo, né, pela sua participação, e você topou estar aqui com a gente. Deixa eu apresentar rapidamente, né? O Ricardo de Albuquerque, ele é psicólogo especializado em desenvolvimento infantil e adolescente. Ele fez pós-graduação em atendimento sistêmico de famílias e redes, certificado pela, nossa senhora, Universidade de Tromsø, na Noruega, saudade, e a Universidade Nacional de Lanús, na Argentina, e é supervisor técnico da ONG, Associação Beneficente Nossa Casa, né? E membro da Comissão Especial de Adoção da OAB de São Paulo. Ou seja, experiência, o Carlos a gente já apresentou, né? Dirigindo a Associação de Adoção. Então, todas as dúvidas que vocês tiverem sobre adoção e sobre guarda de criança, estamos aqui para conversar. Não é uma consulta jurídica, mas é um papo de amigo, certo? Padre Glênio, você queria abrir um pouco, você vai precisar se ausentar, conversa um pouco com as pessoas, a gente começa o bate-papo. Espera aí só um minuto aqui que meu celular aqui está dando pânico. Gente, obrigado mais uma vez. O Carlos sabe do meu encantamento com ele. Nós conversamos semana passada, choramos aqui, né? Semana passada foi um chororô. Ricardo, obrigado. Nós somos uma comunidade da zona sudoeste de São Paulo. Estamos aqui no Campo Limpo. Ela está entre Taboão, Itapecerica, Taboão, Imbu, Itapecerica, essa região toda aqui. Morumbi, né? Então, ou seja, nós estamos aqui. Porém, como o bate-papo é online, nós temos pessoas como vocês, né? Que são de outras regiões. Então, nós temos gente que acompanha o bate-papo, que é de Suzano, que é de outros lugares. Tem padres que acompanham. Talvez nosso bispo veja depois, ele costuma sempre acompanhar. Tem gente da Espanha que nos vê, etc. Também, né? Então, bem-vindo, Ricardo. O Carlos já é de casa. Espero o mais rápido possível encontrá-lo pessoalmente, quando tudo isso passar, essa infeliz desgraça, né? Infeliz desgraça que nos assola passar. Mas a nossa comunidade, está acostumada a bater papo, já temos 1 ano aí de bate-papo, são mais de 40 encontros. O Marcelo, nosso mediador. Eu vou pedir licença à comunidade, que só um pouquinho eu vou ter que me ausentar, porque tem que resolver um problema da comunidade, mas quero dizer que, como o anfitrião, né, assim, da paróquia, o anfitrião do bate-papo é o Marcelo, mas o anfitrião da paróquia dizer, sejam bem-vindos, vocês são de casa. Queria oferecer um cafezinho para vocês, mas agora não vai ser possível. Um copo d'água. Tá bom? Um grande beijo. Até já. Só um pouquinho, eu queria só saudar aqui rapidinho os nossos participantes, né, que estão aqui. O Cláudio, o Clóvis, a dona Luzia, a dona Nilza, a Eliana Rocha, a Fátima Oliveira, a Marinalva, né? O Pedro. Você tem aniversário. A Marinalva, né? O Pedro, nosso colega, né? Que é colega de vocês também, é advogado, mas é nosso colega psicanalista, Pedro Scherto. A Cida, a Edna Farias, a Maria Aparecida, a Maria Geralda, a Lúcia, o Tiago, né, a família do Lucas, que é uma família de professores e professoras, a Silene, que é professora, a Helena, nossa colaboradora também. Semana passada, Carlos, a Sim, a Helena, a mãe do Micael, o doutor Micael, né? E então eu quero saudar e dar um beijo à Rosa,
e dar um beijo a vocês. Daqui a pouco eu volto. É só um minutinho. Que bom. Beijo. Até já. Boa sorte, padre. Obrigado, querido. Bem-vindo, Ricardo. Te apresentei direito? Sim, com certeza. Eu já estou aqui feliz de estar com vocês. A semana passada já estava com vocês. Aquele povo participando foi empolgante. E como você e como muitos outros, chorei também. Espero que hoje a gente não chore, né? A gente só sorria. Mas foi um choro gostoso de ver, né? Gostoso de sentir, né? O choro da solidariedade é bonito, né? Pois é. E, Carlos, doeu muito? Ficou traumatizado ou não? Olha, sempre para a gente como o Ricardo falou, é um choro de prazer, né? É um choro gostoso, porque a gente sente, a gente externiza aquilo que a gente está dentro da gente. Vocês que são psicólogos, psicanalistas, podem dizer muito melhor do que eu, né? Mas quando sai do coração, realmente comove não só a gente, como o nosso ouvinte, né? Então, eu acho que todo mundo naquele dia, o Padre Glenn, você, Marcelo, eu e tantas pessoas, as famílias que participaram junto com a gente, realmente externalizaram aquilo que estão sentindo, aquilo que é do coração, né? Que é família, que é amor, que é paixão, que é filho. E não tem como a gente se emocionar ao falar dos nossos filhos, né? Sejam eles adotivos ou sejam eles biológicos, né? Mesmo quem não tem filho, né? Se sente um pouco pai também quando trabalha com a própria adoção. Tá aí o Ricardo, que deve ser papai de milhares de crianças que já passaram pela ABCD, né, Ricardo? Sim, com certeza. Mas, Ricardo, enquanto chegam as pessoas, já estamos com 23 pessoas, eu recebi algumas perguntas, não pelo YouTube, mas pessoas que me mandaram questões. Eu vou tentar juntá-las para a gente poder desachar um pouco mais sobre a guarda, né? E eu senti necessidade da gente, eu como psicanalista, você como psicólogos, a gente deixar claro que mais do que uma questão de sangue, isso também na questão da adoção acontece isso, né? Principalmente no bebê, na primeira infância, a importância do vínculo, né? Que a gente poderia chamar o vínculo com o cuidador, na maioria das vezes mulher, né? Que a princípio seria a mãe, pela questão do vínculo da amamentação. Mais uma vez eu vou comentar aqui que hoje em dia a gente vê mãe amamentando e respondendo resposta de WhatsApp. A gente tem vontade de bater nessas mães, porque quando a mãe está amamentando, não é só o leite, né? É a atenção, é o olhar, é o carinho, que é importantíssimo na formação do bebê, né? Ao mesmo tempo, a gente tem essa coisa de que muitas vezes a mãe não pode cuidar, e de repente é uma tia, é uma avó, né? E muitas vezes a criança estabelece o vínculo com esta pessoa, né? E muitas vezes há necessidade de romper. Na vida, às vezes, essa pessoa morre, a criança vai ter que lidar com essa ruptura de vínculo, né? Sim. Mas normalmente acontece a questão de ruptura, né? Eu já incluo aqui uma das perguntas, né? Tem muitas mulheres da comunidade que trabalham em casa de família e ajudam a criar o filho dos outros, né? Quase que adotam, né? Vamos dizer, né? E cuidam, amamentam, né? E de repente são despedidas, né? Ou seja, um vínculo de trabalho sobrepõe a um vínculo afetivo, né? Ou seja, a avó que criou o neto e, de repente, os filhos se separam e não querem mais deixar o filho ficar com a avó, né? Como é que você vê isso, Ricardo? A importância do vínculo e as consequências desses vínculos interrompidos? Sabe, o que eu penso e o que a gente tem vivenciado com crianças lá no abrigo e esse tempo todo, a gente percebe que isso acontece com frequência lá, né? É um entra e sai de crianças que ou vão para família adotiva ou realmente fazem 18 anos e ficam no abrigo durante muito tempo. E eu costumo sempre dizer, o doutor Carlos já ouviu eu dizer isso, e eu vou dizer isso sempre, falo inclusive na frente da presidente, também é a opinião dela. Abrigo não é lugar para ninguém, né? Porque você acabou de descrever agora há pouco a situação de um bebê que apareceu no planeta e que tem a mãe dele,
que também dá de mamar para ele, mas também tem empregada, porque a mãe trabalha ele tá. E o bebê, ele se vincula através do olhar mesmo, né? Quer dizer, através do olhar, no olho, amamentando. Quando você falou de celular, realmente é um absurdo, porque a mãe tem que ficar olhando o bebê para ele se sentir acolhido, se sentir num pertencimento ali. Quando acontecem essas rupturas, graças a Deus, eu acho que o ser humano sempre foi assim, mas agora eu sinto que está melhor emocionalmente, ele está tendo uma capacidade de resiliência, já nasce com um selinho de resiliência para o que vier. E, então, eu acho que essas perdas, dependendo do que vem depois, elas ficam... Quem nunca lembrou da sua babá ou da sua primeira empregada aqui no planeta, né? Eu estou aí com 64 anos, quase com 65, ainda lembro de uma empregada que nós tínhamos, que era um doce, né? É claro que eu lembro também da minha mãe o tempo todo, e lembro da minha mãe no primeiro plano, mas era lado a lado ali. Agora, tem crianças que não têm isso, né? São as crianças do abrigo, por exemplo, né? E para elas conseguir trabalhar o afeto não é simples, não. Então, esse olhar afetivo, sobretudo na primeira infância, é de fundamental importância, seja ela qual família for, né? Aí eu estou mesclando todo mundo, a família adotiva, a família, né? Tem que ter esse carinho, esse afeto o tempo todo. Eu vejo que há transtornos, sim. Eu acho que quando a criança não tem esse link afetivo, a constituição psicológica dela, psíquica, vai aparecer lá na frente, né? Se não aparecer na segunda infância, na terceira ou na adolescência, vai aparecer, né? Então, é muita atenção de quem adotou bebês agora, de quem tem filhos bebês biológicos e não adotados, porque está entrando no planeta, né? Ele veio numa nave, seja ela qual for, talvez não seja a nave da mãe que está cuidando agora, mas ele tem que prosseguir sentindo que agora tem um pertencimento. Eu estava numa nave, agora estou num planeta. Então, quem recepcionar tem que acalentar para que essa criança seja o melhor possível, psiquicamente falando. Eu não sei se eu respondi, mas penso eu que o segredo é olhar, 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 cuidar, cuidar, cuidar. Simples assim no começo. Mas fala, Carlos. Eu achei muito interessante você começar a nossa conversa falando da amamentação, né, como um exemplo, né, daquilo que é o amamentar, daquilo que é o dedicar, o carinho, o amor, a atenção, o olhar, como vocês disseram, né? E é interessante porque eu vou puxar aqui agora a brasa para a minha sardinha da adoção e dizer o seguinte, né, aos nossos amigos que estão aqui nos ouvindo, né? Você certamente, como psicólogo, psicanalista, devem saber, mas talvez as pessoas que estão nos assistindo não saibam, como eu não sabia também, quando eu comecei a trabalhar com a adoção, que muitas mães adotivas, né, conseguem amamentar as suas crianças normalmente como se filhos biológicos fossem, né? E muitas delas sem nem mesmo se servir de remédios, de drogas, né? Simplesmente pelo fato de que aquele envolvimento emocional causa um amor tão grande por aquele serzinho que está ali, né? Mesmo crianças até com 2, 3 anos, né? Essas mães amamentam. Talvez vocês pudessem explicar para a gente que transformação emocional ocorre, né, para que isso possa acontecer. Eu quero ir além da adoção. Eu vivi uma experiência dessa quando tinha FEBEM, de menores, era lá no Pacaembu, e começou a ter um problema de desenvolvimento muito pequeno das crianças. FEBEM da Sampaio Viana, eu conheci lá, fizemos muitas adoções de Sampaio Viana. Daí nós fizemos um mutirão das pessoas, né? E nós começamos a ter pessoas que iam amamentar, ou seja, pegar os bebês no colo e dar a mamadeira. Eles começaram a se desenvolver, né? Então, isto é uma coisa, assim, absolutamente demonstrada, né? De que o amamentar, o cuidar,
né? O colo, o olhar, ajuda profundamente no desenvolvimento de uma criança, né? Agora, o que eu estava levantando, que tem a ver com as perguntas, é assim, as pessoas que dão este colo, as pessoas que criam, e que aí não é só amamentar, é eu pegar na mão na hora da alfabetização, é eu ensinar a tomar banho, é eu ensinar, né? E que, de repente, são retiradas dos pais ou alguém deste convívio que eles estão bem, né? Sei lá, uma tia, uma avó, uma cuidadora que tinha um vínculo afetivo muito grande com essa criança, e que, de repente, os pais viram e falam assim, não quero mais, essa criança agora é minha, e proíbe, muitas vezes, a convivência, né? Seria quase que uma desadoção, né? Quer dizer, o inverso, né? Um vínculo emocional que é interrompido por algum motivo, não vamos nem classificar se é egoísmo, se é raiva, se é ciúme, né? Mas as pessoas terem noção que o vínculo emocional é muito importante para a criança, principalmente no primeiro infância. O Padre Francisco voltou. Estou errado ou é algo importante para a gente deixar claro para discutir adoção e guarda? Não, eu acho que está certo, a questão do vínculo, né? Bem, há muito tempo eu escutei, e eu acho que é importante ressaltar, eu não sei se vocês já falaram sobre isso, porque eu estava fazendo uma outra coisa, né? Há uma teoria, isso é teoria, né? Há uma teoria, e essa teoria é a teoria do Bion, né? Que podemos dizer, o nosso orientador aí, eu e Marcelo, o Bion, um psicanalista, né? Que tratou de gente pós-guerra. Ele tratou basicamente a recuperação dos neuróticos de guerra. Neuróticos de guerra, enfim. E ele diz o seguinte, para haver uma mente, tem que ter outra mente. Ou seja, a gente só se compõe enquanto gente se tiver gente do lado de lá, não é? Então, ou seja, o vínculo com a gente, ou seja, com aquela pessoa que se vincula a nós, a mãe, no caso, e essa mãe, pouco importa se foi a que deu à luz, ou se é do sexo masculino ou feminino, ou que adotou, ou que foi pago, que ocupa a função materna, né? Ou seja, aquela pessoa que vai olhar, aquela pessoa que vai cuidar, aquela pessoa que vai transmitir, que vai decodificar, né, para a criança o mundo, como você disse, né? Eu escutei agora no final, ela veio ao mundo, então esse mundo para ela é um mundo totalmente desconhecido. Então alguém precisa decodificar para essa criança as dores que ela sente, os olhares que se voltam para ela, os sorrisos que ela olha, não é? Então, ela precisa saber que as pessoas que estão em volta. Então, esta figura, que seja homem, mulher, que seja, enfim, que ocupa essa função materna, que é a função de decodificar o mundo, que é a função que não importa que você seja homem ou seja mulher, que é a função que o terapeuta, o professor, né, ocupa no setting que você está. Ou seja, você vai decodificando os sentimentos das pessoas. Então, eu acho que esse vínculo, que é um vínculo de conhecimento, ou seja, é um vínculo que você faz a pessoa conhecer o mundo, é muito importante. Eu ia falar de uma teoria, vou falar agora, que é a questão da teoria do Ai, meu Deus, me fugiu agora. Eu estava falando da criança que tem autismo, do autista. Por exemplo, diz que, né, uma teoria que eu li diz o seguinte, que o autismo é a falta do olhar da mãe. A criança, quando está amamentando, ou quando está sendo cuidada, ela procura o olhar do cuidador, ela procura o olhar desta mãe, dessa figura materna, e ela se identifica com este olhar. Na hora que este olhar não é encontrado, ela se perde dentro dela mesma e não constitui o mundo dela interno, e aí o autismo atua, que bem, aí as pessoas podem conversar sobre o autismo, que é essa falta de organização, né? Que é essa falta de organização interna, ou seja, o eu do autista não está organizado internamente. Bem, não sei se era isso que o Marcelo estava perguntando, mas
Sim. Eu senti a vontade para comentar sobre isso. Legal. Eu acho que assim, a gente estava aquecendo, aguardando as pessoas, já estamos com quase 30, e tem várias perguntas, tá? Eu achei importante essa coisa assim, da gente, quando está discutindo guarda ou adoção, a gente ter sempre em mente que tem uma criança, e esta criança precisa do olhar, seja filho natural, seja adotivo, seja neto, seja, né, filho da patroa, né? A gente está discutindo o mesmo fenômeno. Já tem perguntas chegando, mas tem duas que eu recebi e eu vi que as pessoas já me deram sinal que estão aí, né? Uma delas traz um problema de guarda. Boa noite, pessoal. Essa pizza que está saindo. Nossa Senhora, alguém está com. Não, meu áudio vazou aqui, meu áudio. Uma pessoa, uma mãe, que tem a guarda do filho. E o filho adolescente está com comportamentos agressivos. Ele já agrediu a mãe, já agrediu a irmã, está envolvido com drogas, já foi preso, ela teve que ir na polícia lidar com isso. Como fazer? Ela tenta devolver a guarda para o pai, mas o pai não quer. O pai não foi nem na delegacia o dia que o filho foi preso. Qual a alternativa de uma mãe que está com um filho numa condição dessa e ela responsável, ela tem a guarda do filho? O que vocês orientariam essa pessoa? Pergunta difícil, hein? Bom, do ponto de vista legal e jurídico, infelizmente não há muito o que fazer, Marcelo. Ela tem que realmente cuidar desse filho, porque o poder familiar que ela exerce, como eu falei no sábado passado, é um poder-dever, não é? Então, ela realmente tem que buscar alternativas, muitas vezes fora, com profissionais, com terapia de família, com psicólogos, né? Para poder minorar essa situação e consertar essa família que está doente, né? Mas, do ponto de vista legal e jurídico, não há muito o que fazer, nem ela entregar esse adolescente ao Poder Judiciário. O Poder Judiciário disse, não, esse não é um problema nosso, esse é um problema de família, né? É um problema que vocês têm que resolver entre vocês, inclusive até mesmo com o pai, porque a maior parte das guardas hoje são compartilhadas. E a guarda compartilhada é exatamente prover, né, educar, até mesmo amar, né, se bem que a lei não fala de afetividade, né, mas dar esse amor também àquele filho que foi gerado pelo casal, que foi gerado pelos dois. Então, do ponto de vista legal e jurídico, né, aqueles que me ouvem saibam que não dá para fazer muita coisa, a menos que realmente esse adolescente esteja oferecendo perigo de vida a si mesmo e aqueles que estão no seu entorno. Aí sim, se houver perigo de vida, né, é óbvio que esse adolescente terá que ser recolhido dessa situação de perigo fático para ser, obviamente, orientado em um abrigo ou numa outra instituição para que possa minorar todos esses problemas. Mas do ponto de vista legal é isso, né? Isso é legal. Agora você coloca isso, né? O filho foi encaminhado para terapia, mas ele não quer. Também não podemos fazer nada. Daí vamos lá, né? Francisco e Ricardo, um adolescente que... Fala, Ricardo. Seu microfone está desligado, Ricardo. Eu desliguei, perdão, porque o meu cachorro queria participar da conversa e ele é menor de idade. Eu preferi que não. Então, por isso que eu desliguei. O que eu percebo assim, né? Essas famílias, quer dizer, ela não pode devolver para lugar nenhum, já que o marido não quer, e como o doutor Carlos falou, esse é um problema de família, ela vai ter que resolver, assim como outras tantas famílias que são casadas, que não adotaram filhos, tem esse mesmo problema, não dá para devolver. O judiciário é capaz de fazer exatamente isso que o doutor Carlos falou, ou, na pior das hipóteses, dependendo de quem recebê-lo, é capaz desse menino ser abrigado, né? Aí não, aí vai ficar pior a emenda do que o soneto.
arrisco dizer que esse garoto tem que ser trabalhado para alguma coisa, por algum caminho que ele goste de fazer, né? Quer dizer, os pais agora têm que sentar, conversar com ele, os pais, né? Esse pai diz que não quer, beleza, não quer, mas senta com esse menino junto com a mãe e conversam, façam a narrativa do que ele está fazendo, tentem descobrir por que está fazendo e vejam o que ele quer. E aí sim, quem sabe, existem alternativas. Sabe, padre e Marcelo e doutor Carlos, a gente tem que, sobretudo hoje, a gente tem que fazer conversar, né? Porque as pessoas não estão muito com calma para fazer isso. É melhor procurar ajuda, legal, ajuda, mas quando a criança, sobretudo adolescente, não quer terapia, e a gente tem lá alguns adolescentes no abrigo, por exemplo, que não querem terapia, a gente tem que procurar um outro caminho. Como? Se aproximar dele o máximo possível. Quase fazer aquilo que a gente estava falando no começo da nossa conversa. Pegar colo, porque talvez é isso que está faltando. Né? Pegar no colo e olhar no olhinho mesmo. Ah, mas o cara tem 16 anos. É para pegar no colo e olhar no olhinho. Né? Isso funciona. Quando ele percebe que tem aí um pertencimento naquela família, num problema que sabe-se lá qual é, a gente não sabe qual é, a coisa fica arrefecida e, quem sabe, pode ser solucionada com esse colo de novo. Né? Então, essa mãe realmente precisa... Eu sei que ela deve estar perdida e desesperada, porque vai saber, talvez ela tenha tentado isso, mas tente de novo, e de novo. Né? Pode parecer uma visão romântica, essa que eu estou colocando, mas funciona, garanto. Uhum. Olha, eu vou corrigir uma coisa aqui, mas acho que o que vocês estão dizendo, e acho que essa reflexão inicial, assim, tanto adoção quanto filho natural, dura, é para a vida, e é um problema familiar. Né? Nós vamos ter que lidar com as fases e vamos ter que, ao mesmo tempo, não caçar culpa, não assumir, o que eu fiz de errado, o que o outro fez de errado, se meu filho fosse isso. Né? Eu acho que é um problema familiar. É isso que você está dizendo? Sim, sim. Perfeito. Deixa eu devolver um pouco. Agora, essa mãe, Marcelo, ela precisa de apoio, já que ela não está conseguindo. Ela também precisa de apoio. Se o filho não quer terapia, ela procura, como acho que o doutor Carlos falou, procura um apoio psicológico, aí grupos que tenham filhos nessas condições, existem alguns. Então, se ele não quer, procura ela para ver como conduz isso, né, no dia a dia. Uhum. Vamos nós. Algum comentário dos outros dois? Carlos? Não, eu acho que está perfeito. É isso mesmo que o Ricardo estava falando, né? Legal. Bom, então vamos para as perguntas de hoje. Acho que as que eu recebi... não, tem uma que eu recebi aqui, que talvez venha antes de entrar nas de hoje. Eu acho que a gente poderia ir para as perguntas, porque nós temos muita gente participando já das perguntas. Eu acho que seria bem bacana. São perguntas que chegaram durante a semana. Né? As que estão aqui... Sim, além das que já chegaram hoje, tem 4 que eu tinha recebido antes. Né? Tá bom. Uma coisa é assim, o pai, a criança adotiva tem sempre a vontade de conhecer os pais naturais e entender isso. Né? Isso é legal, isso não é legal, como a gente lida com isso? Né? A pergunta que veio é assim, dá para evitar? Temos que negar? Temos que ajudar a criança a conhecer os pais naturais? Né? Quer dizer, fala, padre. Não, eu acho que assim, dizer que todo mundo que foi adotado, ou que todo mundo que é adotivo tem vontade de conhecer seus pais naturais, eu acho que é algo... Uma generalização. Generalizado e não é verdade. Uhum. Não é? Porque, de repente, pode ter a vontade, nunca vai conhecer, porque, de repente, os pais morreram, como é o caso da minha mãe. A minha mãe conheceu, porque a minha mãe, ela foi adotada pela minha avó,
o doutor que estava aqui na semana passada sabe disso, né? Ela foi adotada no parto, né? Ou seja, praticamente no parto, porque a minha avó biológica morreu do parto da minha mãe. Então, ou seja, dizer que uma criança quer realmente conhecer, ou uma criança, um jovem, um adulto, seus pais biológicos, todo filho adotado, eu acho que é um pouco de exagero dizer na totalidade. Eu acho que a gente pode dizer assim, uma parte quer conhecer e outra parte a gente não sabe. Eu gosto sempre de lidar com isso, porque não é tudo, né? Sim. Não, lógico, se morreu, alguns não querem saber, alguns nem sabem que foram adotados, né? Mas há uma porcentagem de pessoas adotadas que, principalmente acho que na adolescência, querem saber por que os pais não ficaram com eles e foram adotados. Quem responde? Carlos? Carlos, vamos lá. Depois, não, Ricardo, eu falo. O Ricardo começou a falar. Vai lá, Ricardo. Depois a gente passa. Falar primeiro. Bom, então deixa que eu falo. Vou falar aí, doutor Carlos, vai lá. É que nós temos aqui os dois lados da moeda, né? Ainda bem que nós temos o Ricardo aqui para nos orientar, porque a experiência dele com essas situações é bastante grande. Mas, veja, até 2009, a nossa lei, ela não obrigava e ela nem mesmo relacionava alguma situação ou obrigatoriedade, né? A partir de 2009, uma das primeiras perguntas que se fazem ao pretendente à adoção é: você vai dizer ao seu filho que ele é adotado? Isso. Então, isso pega realmente, né, a família de sopetão, porque às vezes nunca tiveram pensado de um dia, quando adotar, falar para o filho que ele era adotado. Então, agora é obrigatoriedade legal. É necessário, sim. E o processo, hoje em dia, por ser digital, eletrônico, por ele ser processado pelos meios telemáticos, eles ficam arquivados indefinidamente. Então, a qualquer momento, esse menino, esse adolescente, esse adulto, vai poder, na medida do seu desenvolvimento emocional, psicológico, né? Ele vai poder, então, resgatar todo o seu histórico através do processo. Então, esse processo vai para arquivo, mas vai ficar disponível sempre. Ele corre em segredo de justiça. Mas quem é que pode ter acesso a ele? Os pretendentes à adoção e o adotado. Os pais biológicos, não têm acesso a esse processo, porque é um processo que corre em segredo de justiça. Exatamente para que os pais biológicos não saibam o paradeiro dessa criança, o paradeiro desse filho que foi adotado. Uma vez entregue, uma vez instituído do poder familiar, como a gente falou na semana passada, se perde todo e qualquer vínculo jurídico com o filho adotado. Então, esses pais nunca vão saber para onde foi a criança, tá? Mas o segredo na adoção é coisa que se discutia até há muito pouco tempo atrás, né? Deve-se ou não e em que medida conversar com uma criança que ela é adotada? Em que medida e quando, né? Visto que tem essa obrigatoriedade legal, quem vai poder responder talvez melhor é o próprio Ricardo, né, Ricardo? Eu acho que eu posso completar sim, e é legal, né, quer dizer, deixar claro que existe essa pergunta quando os adotantes, os pré-adotantes vão ao judiciário e tal. Agora, e eu pego o gancho do padre Glênio de dizer que todo mundo é muita gente, né? Quer dizer, não é todo mundo que tem interesse. Existe aí um percentual, como o Marcelo falou, e eu penso o seguinte: quando alguém pensa em adotar, discutir com a sua família, com o seu marido, com a sua esposa, a esposa com o marido, já tem que conversar na família que vamos contar ou não. Agora tem que contar, mas já tem que pensar nisso, de como fazer. E durante o processo de adoção, já tem que se familiarizando com essa possibilidade, que não é tão simples. Mas é possível se começar desde criança, nos primeiros anos, na primeira infância, até os 3 anos, tal, a criança ela não entende muito bem a sexualidade, não entende de onde veio,
Mas, a partir disso, as crianças começam a perguntar de onde eu vim, né? Então, a família tem que se preparar, precisa se preparar para saber contar a história dessa criança. Ah, mas eu tenho dificuldade de contar a história dela, porque não é tão boa. Tá, não precisa, então, num primeiro momento, contar a história. Inventa algumas histórias interessantes, aponta crianças, conta uma historinha de que... inventa uma história. Eu acho que tem que inventar uma historinha para depois entrar na história dela. Isso até os 6 anos. A partir dos 6 anos, dá para contar a história real para a criança aos poucos, de como foi, de como é, aquela história de que eu sou a sua mãe e a mãe de nascimento não pôde ficar. Vai contando com muito cuidado, muito carinho, de novo, no colo, né? Para que a criança... E a criança vai crescendo com vínculo, ela foi fortificando o vínculo, já que nós começamos a falar de vínculo no início, né? Esse caminho já foi começando a fazer uma trama de vínculo, e quando você começar a conversar cuidadosamente, com carinho, seja com 6, seja com 16, o que eu acho que não deve ocorrer, porque contar para adolescente que ele é filho adotado não é uma boa, né? Tem que contar o mais rápido possível e gradativamente, e no tempo da criança. Sobretudo, prestar atenção de quando ela pergunta as coisas, né? É como sexualidade, por exemplo. A gente não sai contando para uma criança de 3 a 4 anos como é feito, o papai vem aqui, o papai vai ali, a mamãe vai lá. Não se faz isso, né? A gente vai contando à medida da necessidade da criança, à medida que ela vai perguntando, e você vai compondo, até que chega uma hora que isso fica muito natural. É bem verdade que chega uma hora que talvez alguma dessas crianças, já adultas ou adolescentes, queiram conhecer essa família, né? É outro caminho que tem que se percorrer para fazer com que essa criança encontre o pedaço faltante. Porque quando a gente está crescendo, a gente tem que estar inteiro, né? A criança que foi adotada, ela quer a inteireza, né? Saber de onde veio, para quem que ela passou. Isso é fundamental para você ser uma pessoa inteira, né? E seguir a vida. Tudo isso com muito cuidado. E no tempo da criança, do adolescente. E pronto, né? Você sabe que eu tenho algumas experiências, principalmente de adoção internacional. Eu falei que eu trabalhei mais de 30 anos com adoção internacional para a Itália, né? E visitando algumas crianças lá na Itália, algumas famílias adotivas, né? Algumas delas sentiram a necessidade de vir ao Brasil para resgatar o pedaço que faltava da sua história. E até hoje eu recebo aqui no Brasil pais de família que foram adotados, mães de família que foram adotados, brasileiros adotados lá, né, que já constituíram família, que já são ou adolescentes, ou mesmo já papais e mamães, voltam ao Brasil para resgatar aquele pedacinho que faltou, né, da sua história. Então, eu recebo aqui no Brasil ainda muitas dessas pessoas. Às vezes a gente acha, às vezes a gente não acha, mas basta vir e dizer, eu não achei, mas eu procurei, né? Porque muitas delas realmente foram abandonadas em situações que não havia possibilidade de saber quem era pai e quem era mãe. Mas essa situação existe ainda. Marcelo, aquela pergunta que você fez daquela senhora que está com o problema do filho, que o filho está agora aprontando, o filho está batendo, veja com ela, porque às vezes é isso, né? Faltando um pedaço, né? E aí pronto, ele não bota para fora e fica chutando balde aí, como o menino está fazendo agora, né? Isso pode acontecer também. Eu não sei se esse menino sabe que é adotado ou não. Não, ele não é adotado, é filho natural. A mãe já me respondeu aqui, né? Mas vamos lá, né? Que essa coisa aqui, a mãe até me falou, mas eu já tentei, mas acho que vocês já responderam. Tenta de novo, a responsabilidade não cessa, né? E talvez tentar conversar, mãe e pai, com a criança para ver o que está acontecendo mesmo. Por mais que o pai e a mãe não se entendam, né? E ela procura ajuda para ela. Para ela. Não, isso... Vamos lá. Clóvis coloca... Olha, as perguntas hoje estão prometendo, hein? Doutor Berlini, a devolução de adotados é crime?
Nessa situação, qual o papel do Estado e do adotante? Ricardo, psicólogo, em um caso deste, agir de que forma na reconstrução desse rejeito? Vamos lá. Pois é, olha, a adoção é um processo irrevogável. Então a gente tem uma frase que está muito em moda agora: adoção legal, segura e para sempre. E a lei fala que a adoção é irrevogável, ou seja, uma vez constituído o vínculo jurídico da adoção por sentença transitada em julgado, né? Todos esses termos difíceis a gente falou na semana passada, mas a gente repete, ou seja, uma vez que o juiz assinou lá embaixo que fulano de tal é filho de fulano de ciclano, não se volta atrás, né? É como na gravidez biológica, não dá para voltar atrás, de jeito nenhum. Mas assim como a família é constituída naturalmente, existe aquela rejeição do próprio filho, o abandono do próprio filho, não é diferente também na família adotiva. Pode ser que haja também esse abandono afetivo e esse abandono físico, né? Essa situação, às vezes, de vulnerabilidade da própria criança adotada. Então, o que é que faz? Nós não achamos ainda um termo jurídico correto para isso, se é devolução, alguma coisa nesse sentido, né? Mas a gente não achou a palavra ainda. Mas vamos falar de devolução na adoção, que é o que o Clóvis Bevilacqua, grande jurista nacional, né, nos coloca aqui. Clóvis Bevilacqua foi um grande jurista, um grande advogado. Essa devolução é crime? Olha, não é crime na medida em que a devolução ocorre por motivos muito, mas muito, muito, muito válidos e importantes. Assim como acontece na entrega, né, na devolução e na destituição do poder familiar da família biológica, né? Se a família realmente entende que não é possível levar à frente de jeito nenhum aquela situação familiar por uma vulnerabilidade da própria família biológica, essa família entrega o seu filho ao próprio Poder Judiciário dizendo: eu não posso, eu não tenho condições, né? Então, aquela própria mãe, muitas vezes, que entrega o filho em adoção, como a gente falou, a extinção do poder familiar. A entrega voluntária não é crime. Crime é abandonar a criança. Isso sim é crime, esse abandono infantil. Mas, às vezes, acontece realmente, não é? Da família mal preparada ou mal avaliada pelo próprio Poder Judiciário, se encontra numa situação em que quer devolver a criança adotada. Quais as consequências? Bom, as consequências psicoemocionais para essa criança, talvez o Ricardo vai poder falar depois. Qual o trauma que essa criança vai sofrer com outro abandono. Agora, do ponto de vista legal e jurídico, sempre o que acontece é o seguinte: a depender da motivação dessa devolução, pode não ser considerado crime se não houve o crime. Se não houve violência sexual, se não houve violência física, se não houve violência emocional sobre essa criança, né? Se não houve maus tratos, então não se qualifica crime. Mas as consequências são muito grandes, porque assim como acontece também na família natural, essa criança vai precisar de apoio psicoemocional, vai precisar de um profissional, de um psicólogo, vai precisar muitas vezes chegar até a casos mais sérios, né? De gravidade emocional muito maior, de um acompanhamento profissional. E quem é que paga isso? Essa criança vai ter que ir para um abrigo, vai ocupar uma vaga dentro de um abrigo. Quem é que paga isso? Essa criança vai para uma família acolhedora. Como é que a família acolhedora vai sustentar essa criança? Essa criança, muitas vezes, ela pode... Outra família, né, que também tem que pensar nisso. Eu não dei conta dessa criança, eu estou causando mais um trauma e passando para a próxima família. Exatamente. Então, o que é que os juízes estão pensando, Marcelo? Estão agindo muito corretamente, já há alguns anos, no seguinte sentido: olha, causou dano moral a essa criança, vai ser condenado a pagamento pecuniário, dinheiro de danos morais, né? Essa criança precisa de pensão alimentícia, vai pagar a pensão alimentícia para essa criança até ela ser adotada de novo. Ela precisa de acompanhamento médico, acompanhamento psicológico, vai pagar acompanhamento médico e psicológico.
Então, quer dizer, tem uma série de consequências jurídicas, né, que não é simplesmente não deu certo, eu vou devolver. Os juízes estão muito atentos quanto a isso. É uma situação seríssima, seríssima, por falta, muitas vezes, de preparação na própria adoção dessa família. Então, a gente quer crer que isso não aconteça, que isso não pode acontecer. Mas se acontecer, as consequências são muito graves, viu, Clóvis? Bom, só uma resposta rápida. Se eu devolvo, eu tenho direito a adotar outro, que senão vira um mercado. Não gostei dessa, quero outra. Há uma consequência para o casal que devolve? Sim, claro. Tudo vai ser, obviamente, muito bem estudado através de relatórios psicossociais para saber o porquê dessa devolução. Porque, às vezes, a devolução pode partir de motivação da própria criança em rejeitar os pais, não é? E os pais não têm culpa dessa rejeição. Então, pode ser, sim, né, que isso aconteça. Tá? Então, a família volta de novo ao cadastro de adoção depois de algum tempo de elaborar também esse luto, né? Que é um luto que ela está perdendo o próprio filho. Eu acho que a questão que ele pergunta para o Ricardo aqui, né? Em caso deste, forma de reconstrução desse rejeito, acho que você comentou já isso, né, Ricardo? E acho que o Dr. Bellini também citou aí, não tem uma outra forma dessa criança não ficar acompanhada de um terapeuta para que possa ver o que aconteceu, sobretudo a idade dela. Nós tivemos no abrigo uma época, logo no começo, uma criança que foi devolvida 3 vezes. 3 vezes. Hoje é uma mulher de 22 anos, né? E ela era uma menina de 5. Ela foi acolhida 3 vezes. Aí, doutor Carlos, foi erro do judiciário, comprovadamente, né? Porque uma criança que tinha problemas de ordem mental mesmo, no início não checaram isso, apenas achavam que era uma garota que tinha agitada demais, mas foi evoluindo a cada devolução, ela foi devolvida. Vejam, respondendo a sua pergunta, Marcelo, que se ele pode adotar outra vez, o primeiro casal que adotou essa menina, ele adotou, ficou alguns meses com ela, não deu certo, porque a menina realmente aprontava, e era pequena, mas aprontava, batia, fazia horror. Aí devolveram a criança no judiciário. Esse casal, 1 ano depois, voltou perguntando se a menina estava lá ainda, no abrigo ainda. Aí o judiciário falou, nós pensamos melhor. Tá sim. Aí, de novo, tiraram, eu estou figurando, eu vou ser grosseiro na figuração, mas tiraram da prateleira de novo a boneca e deram para o casal. Aí o casal, nessa época, era um casal de americanos, que morava no Brasil, foram passar as férias nos Estados Unidos. A menina tinha 5 anos, quase 5 anos, e ela foi para os Estados Unidos. Ela estava aprendendo a falar, porque até então ela não falava, e não tinha nenhum problema orgânico. Foi para os Estados Unidos. Quando voltou do aeroporto, já foi direto para o judiciário de novo. Esse casal devolveu. Esse casal continuou na lista, porque o problema era dessa garota mesmo, ela tinha problemas, então voltou. E aí ela foi adotada logo depois por uma senhora sozinha, que no imaginário dela ela queria uma daminha de companhia, de vestidinho rodado, de laço na cabeça. Não era essa garota, com certeza ela não tinha esse perfil. O judiciário deu para essa senhora, 3 meses depois essa senhora não aguentou e devolveu. E aí pronto, essa menina seguiu fazendo trabalhos psiquiátricos, não só psicológicos, está numa residência inclusiva hoje, que é próprio de adulto com problemas emocionais. Então, cada caso é um caso. E respondendo a sua pergunta, Clóvis, muito cuidado, né, do judiciário, e também quando se devolve essa criança, tem que fazer um tratamento terapêutico e tratamentos diversos para que essa criança siga dentro do que ela puder, né? Perfeito. Gente, temos muitas perguntas. Eu vou pedir para a gente agora da questão da gente responder, não sem profundidade, mas que a gente, se está respondido, a gente segue. Eu vou juntar já 2 perguntas. A Silvana coloca, por que existe tanta burocracia na adoção? E, ao mesmo tempo, o Tiago pergunta, quais os requisitos para uma possível
adoção. Não sei se dá para juntar as duas, mas como você comentou algumas coisas semana passada, Carlos, né? O tempo e os requisitos. Padre Glênio? Padre Glênio quer falar? Está sem microfone, padre. Está sem microfone. Quando eu escuto ou quando eu vejo uma pergunta assim sobre burocracia, porque também as pessoas acusam a igreja de ser burocrática, não é? Então, eu costumo lembrar, casamento, batizado, sacramentos, enfim. Eu costumo lembrar as pessoas que, no caso da igreja, a documentação ela é para preservar o ato da pessoa que está fazendo aquilo, ou seja, é para garantir que aquele ato seja seguro, seja verdadeiro, seja honesto e que não seja inválido. Ou seja, é uma garantia para a pessoa, né? Então, eu não vejo como burocracia, eu vejo como uma segurança. Porque, de repente, no caso de adotar uma criança, estou entrando aqui no lado jurídico, mas é porque quando eu... Se tiver errado, o Carlos corrige. Quando eu escuto essa questão de burocracia, eu me remeto à questão de secretaria paroquial, essas coisas todas, que as pessoas dizem que a gente é muito burocrático. E, na verdade, não é. Se você entende, né, o lado legal, o lado da lei, o lado do porquê essa documentação, você vai ver que é uma garantia para você, é uma garantia para quem está fazendo aquilo, né? Então, ou seja, vou agora transformar isso em exemplo. Então, ou seja, aquela documentação do casamento e todos aqueles ritos que a gente tem pré-matrimoniais, eles são para garantir que o casamento seja válido e que você não esteja entrando numa furada e que depois, sei lá, você seja vítima de um processo de nulidade matrimonial, por exemplo. Não é? Então, eu não entendo como eu não entendo como os procedimentos legais sejam burocráticos. Estou falando da igreja, tá? Tô entrando nesse viés aqui. Então, quando eu olho que uma criança vai ser adotada, por exemplo, puxa, é uma criança. Ela é extremamente... Ela está vulnerável, não é? E também quem a recebe está vulnerável. São dois vulneráveis, ou seja, é o que a gente diz na clínica psicanalítica. Quem chega na clínica são dois angustiados, ou seja, as pessoas acham que o terapeuta ele está bem, não, ele também está angustiado para receber aquela pessoa. Então, ou seja, a gente precisa de certas garantias. Bem, entrei nessa conversa sem ser advogado, sem entender das leis, mas falando um pouco do meu lado de cá, que eu acho muito importante você ter leis, e você ter documentação, e você ter coisas que protegem ambos os lados, ou seja, há uma proteção. Bem, é isso, gente. É isso mesmo, padre Glênio, tá perfeito, porque agora, se coloquem vocês nos panos de um juiz, de um promotor, de uma assistente social e de um psicólogo, né? Eles estão entregando um ao outro vidas, né? Nada existe de mais importante nesse mundo do que uma vida ser entregue a uma pessoa. Veja, essa criança que já sofreu tantos traumas de abandono na vida dela, seja ela de poucos meses, ou tenha ela 10, 12 anos ou mais, né? Quantos traumas, quer dizer, precisa realmente, o judiciário precisa se precaver, precisa de fazer pesquisas, precisa realmente de ter a certeza quase que absoluta de que se está agindo no melhor interesse daquela criança e que aquela família vai realmente suprir todas as necessidades daquela criança. Por isso os prazos processuais, por isso as entrevistas psicossociais, por isso todos aqueles documentos que têm que ser entregues. Não é burocrático. Existe uma burocracia ruim e uma burocracia boa. A burocracia boa é aquela que objetiva fins nobres, como é a própria adoção, né? Que demora, mas demora porque pelos motivos que a gente falou na semana passada. Falta juiz, falta promotor, falta vara, falta técnico, falta um monte de instrumentos para que isso possa ser feito mais rapidamente, né? E uma coisa que você levantou a semana passada sobre burocracia, que para mim é muito claro, eu quero uma menina
recém-nascida de olhos verdes. Vai demorar um tempo muito maior. Aí já não é burocracia, né? É um desejo quase que impossível que alguém possa ter do jeitinho que ele imagina, né? Só se cair realmente de paraquedas, porque a criança ideal é uma, a criança real é outra, né? Então, quer dizer, a burocracia eu entendo como documentação, eu entendo como prazos, né? Agora, claro que o desejo da pessoa... ele também influencia nisso naquela longa espera que a pessoa tem. Então, é muito burocrático eu adotar uma recém-nascida menina? Não é burocrático. É fácil, mas o teu desejo é que é quase impossível. Perfeito. E daí, então, do Tiago, quais os requisitos para uma possível adoção? Aí vem as velhas coisas. Pode ser uma pessoa sozinha, pode ser casal homoafetivo, precisa ter umidade mínima. Conta para a gente requisitos. Olha, os requisitos básicos são aqueles que a gente havia falado na semana passada. A pessoa tem que ter, no mínimo, 18 anos, um dos cônjuges, se for adotado em conjunto, não importa se papai e papai, se mamãe e mamãe, ou se adotar solteiro, né, que são aquelas adoções solo. Mas tem que ter uma diferença de 18 anos de idade e tem que preencher todos os requisitos legais, que é a documentação toda em ordem, né? E passar pelas entrevistas psicossociais que existem ali, né? Então, quer dizer, é difícil da gente explicar agora, passo a passo, de toda essa necessidade de documentação. Mas são documentos simples, são documentos que você carrega muitas vezes no próprio bolso, né? Como RG, CPF, comprovante de endereço, quer dizer, coisas muito simples de serem resolvidas em 2 ou 3 dias, entrega ao judiciário. O fato é que o próprio Poder Judiciário é lento nas suas decisões pelos motivos que a gente já colocou, né? Mas os requisitos são muito, claro, uma família adequada a ter um filho, não é? Uma família que não tenha... que não seja desregrada, que não seja uma família socialmente doente, que não seja uma família desestruturada, porque não vamos tirar uma criança de uma família que já está doente, desestruturada, para colocar em outra, né? Mas, por exemplo, uma coisa que me perguntam muito, como que é a renda? Precisa ter renda? Não, é como um filho biológico, você precisa ter dinheiro, condições econômicas de criar um filho, né? Não precisa ser rico. E nem tampouco a adoção é tirar filho de pobre para dar para rico, absolutamente. Mas você tem que ter condições psicoemocionais, sociais, né? Você tem que ter condições morais, financeiras e econômicas de ter uma família como qualquer pessoa. Fala, Ricardo, você queria complementar. Microfone, liga o microfone. Voltou. Só para facilitar a pergunta dessa que o Dr. Carlos esclareceu super bem, quem estiver interessado nisso, entra na organização que eu trabalho, abcdnossacasa.org.br, abcdnossacasa.org.br. Acho que o mês passado nós colocamos um blog justamente pensando no passo a passo. É claro, doutor Carlos, quem fez isso não fui eu, né? A nossa presidente, que também faz parte da comissão, ela é advogada. Então, e nós passamos esses 21 anos quase ouvindo a mesma história. Cada vez que a gente conversa, como é que pode e tal? E a gente não pode fazer passo a passo. Então, lá tem entra no item blog e tem exatamente como adotar. Passo a passo, documento, tudo que vai passar. Acho que é isso que eu queria falar. Tem uma pergunta aqui do Cláudio, pegando um gancho na pergunta do Clóvis, né? Se a pessoa cria criança doada pelos pais, dizendo que é pai biológico, não fala a verdade. Meu filho, e ele fala assim, acontece muito isso no Nordeste. Primeiro, é crime você não contar para a criança? E aí a outra pergunta dele, acho que é saudável dizer. Bom, crime na tipificação legal não é, né? O crime ocorre, aí sim é crime, é o seguinte, é quando a pessoa vai registrar o seu filho, vai registrar uma criança como se fosse seu próprio filho. Aí é um crime.
É uma tipificação do artigo 242 do Código Penal, que dá alguns bons anos de cadeia, né? Então, quer dizer, registrar como próprio filho alheio. Isso é crime. Agora, você criar, enganando a criança, dizendo que ela é seu próprio filho, né? Digamos que no comum das pessoas, assim, mas isso é um crime que você está cometendo contra a criança, né? Legalmente não é, mas o crime contra a criança, ou seja, esconder, né, esse fato da própria criança, comumente, como a minha mãe fala, minha mãe falava, realmente é um crime contra a criança. Mas isso acho que o Ricardo vai poder dizer melhor, né? Se a criança um dia descobrir, né, Ricardo? Que crime que o cara cometeu, né? Pois é, acho que é um crime de ordem psicológica mesmo, né? Então, não deve se esconder e pronto. Já que não é crime legalmente, não deve se esconder, não cometa esse crime, porque é um crime, sim, psicológico, de omitir, de novo, a inteireza da criança, impedir que ela faça o caminho dela sendo inteira. Isso é crime. Legal. Silvana, obrigado pela companhia, Silvana. Gente, temos tanta gente aqui que está nos acompanhando. Criança que foi agredida, física, emocional, geralmente volta para a família que o agrediu. O judiciário não pode fazer nada diferente? Não pode fazer diferente? Bom, nem sempre a criança volta, Silvana, para a família que a agrediu, né? Nem sempre. A gente não pode dizer que em 100% dos casos é isso que ocorra. O judiciário vai se cercar de todas as posições, de todas as considerações possíveis e imagináveis para devolver a criança. Porém, nem sempre é o Poder Judiciário. Às vezes acontece que nem chega ao Poder Judiciário, chega ao Conselho Tutelar, e a gente sabe que, infelizmente, nosso Conselho Tutelar, ou na maior parte deles, não são preparados para atuar na área da infância e da juventude, acabam metendo os pés pelas mãos e devolvendo uma criança em situação de vulnerabilidade social ou de maus tratos àquela família. Aí acontece aqueles escândalos que a gente viu, que depois vai explorar no próprio Poder Judiciário. Mas não podemos dizer que em 100% dos casos essas crianças voltam. Voltam se a família estiver preparada para tal, né? Volta se realmente a família se reestruturou. Volta se o juiz tiver quase que plena certeza de que isso não vai ocorrer de novo, né? Agora, a agressão física e emocional, isso traz muitas consequências. Claro que traz consequências muito sérias. Às vezes a criança não quer nem voltar para a própria família. Talvez o Ricardo tenha lá na BCD alguns casos assim, né? Legal. Sim, é verdade. Não querem voltar. Então, está feita a resposta. A Lúcia coloca: eu oriento para essas mães entrarem em um processo terapêutico. Eu quero aproveitar o comentário da Lúcia, né? Por exemplo, em época de pandemia, nós temos tido no projeto Integração muitas mães e pais pedindo terapia para os seus filhos, e muitas vezes até questão judicial, né? E o que a gente tem, no meio de pandemia, a gente não pode atender criança presencialmente, porque você tem toda uma questão de brinquedos, de espaço físico, né? E o que a Lúcia fez, muitas vezes o que a gente tem feito é oferecer para os pais: escuta, não dá para atender seus filhos em época de pandemia, mas não é o caso de você pensar sobre a sua relação com o seu filho, né? Sobre essa questão de guarda. Legal, Lúcia, boa solução. Evelyn, mas se o pai acha que já fez muito pagando a pensão e não quer responsabilidade alguma com o filho? E como tem isso nas separações das famílias, né? Eu estou pagando, você que se vire. Você não quis ele para morar com você? Agora você que se vire, eu vou pagar a pensão e eu lavo as minhas mãos. Aí a gente entra naquela coisa do poder familiar, né? Do poder dever, né? Qual a responsabilidade que esse pai legalmente tem sobre o filho dele? A mesma que se ele estivesse morando com o próprio filho numa família constituída normalmente, né? Mesmo então, que a guarda seja da mãe? Como? Desculpe? Mesmo que separado, a guarda está com a mãe, ele paga a pensão, ele continua tendo responsabilidade?
Sim, claro, porque não existe ex-pai, não existe ex-mãe e não existe ex-filho, né? Pai é pai, mãe é mãe e filho é filho para sempre, até que o Poder Judiciário decida que essa relação jurídica não exista mais. A hora que o Poder Judiciário disser, ok, você perdeu todos os direitos que você tenha sobre o seu filho, né? Inclusive, ele não precisa pagar nem a pensão alimentícia mais, porque qualquer vínculo, a menos que em situações excepcionalíssimas, isso pode ocorrer, né? Existem aí situações muito excepcionais de jurisprudência, mas são casos raros, né? Mas uma vez que, mesmo separado da mãe, que ele não tenha a guarda fática é meu filho aqui do meu lado, né? A guarda de fato. Mas a guarda legal, ela pode ser compartilhada. Então, a criança tem a residência dela junto da mãe, mas a guarda é compartilhada. Todos os direitos e deveres do poder familiar devem ser exercidos pelos dois. Educação, Se o pai não assume, o que a mãe pode fazer? alimentação, tudo isso, né? Se o pai não assume, o que a mãe pode fazer? Pode mover um processo? Pode denunciar? O que pode ser feito? Pode. É que as mães só se lembram de recorrer ao judiciário quando não recebem pensão alimentícia dos filhos, né? Mas o abandono afetivo também é um valor, hoje em dia, que está sendo muito valorizado, que está sendo muito realizado pelo próprio Poder Judiciário, o vínculo afetivo, né? O pai tem obrigação, né, de dar ao filho o amor, coisa que até muito pouco tempo atrás, né, o judiciário nem se importava com isso. Então, existem aí muitos filhos que depois de adulto entram com ações de dano moral contra os pais por abandono afetivo. E os caras têm que pagar dano moral, pior é isso, né? Então, não adianta somente pagar a pensão, tem que dar toda aquela atenção que o filho merece, ainda que ele não esteja morando com ele, né? Inclusive todos os direitos, que é pegar o filho de vez em quando, levar para passear, levar para a casa dele, conhecer até a outra família dele, não é? Todos esses direitos da convivência familiar também com o pai que não mora com ele. Okay. Doutor Carlos, para ajudar a Eveline, a Defensoria Pública podia ajudá-la a forçar esse pai a fazer esse caminho que o senhor acabou de descrever? A Defensoria Pública, Ricardo, pode intervir em qualquer tipo de ação, seja ela civil, familiar, seja ela criminal. A Defensoria Pública está aí como serviço ao cidadão, não é? É um serviço totalmente gratuito. A pessoa pode ir até o fórum mais próximo da sua casa, procurar a Defensoria Pública, se não houver no fórum, nas casas da OAB também, e fazer esse tipo de reclamação. Certamente vai ser entrado, então, com um processo desse abandono afetivo também. Hoje, como eu falei, a Justiça está bem de olho nisso. Gente, eu fico vendo a conversa de vocês, o interesse da comunidade, e pelo menos eu tenho a ajuda da comunidade para fazer perguntas. Queria saber como é que está para o Padre Glênio ver essa conversa. Não, eu acho que tá bacana. Eu acho que a gente agora temos a oportunidade de ter duas pessoas especialistas no assunto. Eu acho que nós poderíamos entrar nas perguntas da comunidade, que são muitas perguntas. Sim. Mas eu acho que a gente evitar fazer perguntas nossas, eu e você, Marcelo, e entrar nas perguntas. Vamos lá. Daí tem o comentário da Lúcia. A família precisa entrar no processo terapêutico? A terapia será o melhor caminho para se compreender o que está acontecendo. Acho que é um comentário. Boa noite. Temos aqui o Micael, sempre soube que é adotado. Ronaldo esteve com a gente essa semana. Ele mesmo diz que nasceu do coração da mãe e do pai. O Pedro comenta, para mim, o ideal é ir falando desde sempre, muito importante e verdade, não quebrar confiança essencial de pais e filhos. Temos alguns boas noites, a Maria do Carmo. Qual o primeiro passo para adotar uma criança? Primeiro passo para adotar uma criança é se convencer a si mesmo, não é, dessa necessidade íntima que a pessoa tem de ter um filho. Quer dizer, ela se encontrar consigo mesmo. Esse é o primeiro passo.
se encontrar como família, se encontrar como casal, se eles forem adotar como casal. E o segundo passo é procurar orientação jurídico-legal, orientação segura, né, junto a profissionais, né, junto a advogados ou profissionais, ou ainda, né, ir diretamente à vara da infância e da juventude mais próxima da sua casa. Vara da infância e juventude também, no passado, chamada de juizada de menores. É o caminho legal, é o caminho seguro. Jamais bater na porta do abrigo ABCD, lá no Ricardo, buscando criança para adoção. Jamais pegar criança que apareceu na sua porta. Jamais pegar o filho do vizinho, da madrinha, da comadre para criar. Nunca, pelo amor de Deus, não façam isso, porque no futuro pode dar muito problema a essa criança e a você também. O caminho legal, o caminho seguro é procurar as autoridades judiciárias, procurar a vara da infância e da juventude, procurar o conselho tutelar mais próximo da sua casa, se não houver aí vara da infância e da juventude, pelos caminhos corretos. Nada de pegar para criar, nada de pegar como guarda fática, nada de atropelar a legislação, porque depois quem vai sofrer vai ser essa mesma criança, que por vezes o juiz, quando souber, vai tirar essa criança de você para dar para uma outra família que está esperando há muitos e muitos e muitos anos nessa famosa lista de espera, já preparada com toda a documentação, né? E o que pode acontecer é uma burla ao Cadastro Nacional de Adoção. E isso também pode ser qualificado como crime. Prestem atenção e ajam de maneira correta. Procurem as autoridades judiciais. Esse é o caminho. Não tem outro, Marcelo. Sim. Tem algumas pessoas agradecendo a oportunidade e a importância da live. Depois a gente... Primeiro, obrigado pela companhia. Tem uma pergunta dupla. Minha sobrinha mora há alguns anos conosco. Temos um bom relacionamento com os pais que são separados. Porém, sempre que tocamos no assunto de guarda, querem levar a menina. Existe algum outro tipo de documento que não o de guarda por meios judiciais para que não criemos inimizade com os pais? Se você tem a guarda legal dessa criança, você tem a guarda legal, que eu digo, papel assinado pelo juiz, documento. Tá? Papel. Se você tem a guarda legal e não somente a guarda de fato, e uma vez que os pais não querem abrir mão do poder familiar para que você faça a adoção, o que você pode fazer é entrar com uma ação de destituição do poder familiar dos pais cumulado com a adoção. Uma ação judicial. Os pais vão ser chamados e vão ser interpelados do porquê não querem dar a adoção, se é o melhor interesse da criança que ela seja adotada pelo casal que está com ela há tantos anos. Se isso já está acontecendo há mais de 3 anos e existe o vínculo afetivo, o vínculo amoroso entre a família de guarda e a família e a criança, não precisa nem mesmo passar pelo Cadastro Nacional de Adoção, mas se houver a guarda legal, tá? Se houver a guarda legal. Agora, não havendo a guarda legal, a primeira coisa a fazer é regularizar a guarda, ou seja, pedir a guarda dessa criança, não é? Os pais vão ser chamados de novo, e aí, então, depois pedir a adoção, para regularizar de uma vez por todas como se filho fosse. E se os pais não abrirem mão, o juiz vai destituir esses pais à revelia, ou ouvindo, ou não. Porque qual é o melhor interesse dessa criança? É ficar eternamente sob guarda ou é ser adotada como filho de verdade, né? É claro que é a adoção. Então o juiz vai pesar essas duas coisas. Tá bom, Edna? Que bom. Parece que o caso dela é assim, ainda não tem nada legal, né? Mas a criança mora, pelo que eu entendi, na primeira frase dela. Né? Então, tem que realmente entrar com o pedido de guarda e depois o pedido de adoção direto. Pode entrar junto. Sim. Só que daí a segunda parte da pergunta dela, você não pode garantir, né? Criar inimizade com os pais, pode ser que eles entendam, pode ser que...
Pode ser um processo consensual, onde os pais chamados pelo juiz vão se convencer de que realmente o melhor para o filho deles é estar em adoção, como pode ser um processo litigioso, um processo contencioso. E aí, então, vai pelas calendas gregas. Fala, padre. Não, eu quero comentar um pouquinho isso, né? Assim, as pessoas preocupadas, né? Assim, a pessoa vai ficar com raiva, não vai ficar com raiva, a pessoa vai ficar magoada, não vai ficar magoada. Gente, é o seguinte, se a gente está falando de um processo jurídico, legal, né? Um processo onde a lei e a justiça entram, não tem essa questão de ficar magoado, não ficar magoado, pode ficar. Sentimento é sentimento. Mas a lei está para igualar as pessoas, ou seja, daqui para baixo, né? Então, se é legal, por isso que eu acho importante que a gente divulgue que a lei, ela é uma lei para igualar as pessoas, né? Eu acho que a lei canônica, a lei civil e as outras leis existem para isso. A questão de estar magoado ou não estar magoado é uma coisa... Não sei, as pessoas levam tudo para o lado pessoal, né? Algo que não deveria levar. Não sei, o que vocês pensam sobre isso? Eu acho que os pais têm que pensar também qual é o melhor interesse para o filho deles, né? O que é melhor para o filho deles. Se os pais amassem tanto assim os seus filhos, né? Nesse caso aqui, diria, ok, eu amo, mas não tenho condições de ficar. Então, por amar tanto e por querer tanto bem ao meu filho, eu o entrego para quem possa realmente cuidar dele. É isso que acontece muitas vezes na própria entrega legal de mães e crianças recém-nascidas, né? A entrega é também um ato de amor. Ela é crime quando é deixada a criança ali naquela lata de lixo. Mas a entrega legal, a entrega afetiva, a entrega voluntária, é um ato de amor que essa mulher está fazendo ao seu filho. Senão teria deixado aí em qualquer canto. Né? E não precisa perder o contato, né? Pode ser a guarda do outro e eu posso continuar visitando, posso continuar sendo pai. Sim, é uma adoção intrafamiliar, quase no caso ali, né? Isso pode existir também, esse contato. Não precisa de romper todos os vínculos sociais que as famílias têm, né? Tem a pergunta do Clóvis. Ricardo, referente contar ou não sobre adoção, lembrei de uma prática dos pais que respondem aos filhos de onde eles vieram. Respostas: dentro de um pãozinho, de um fruto ou da cegonha. Prática antiga. Acho que é um comentário, né? Quer dizer bem isso. Cláudio, o caso de pessoas que adotam várias crianças para enriquecer financeiramente. Vocês fiscalizam isso? Acusaram aquela deputada de fazer isso, até ter caso com um dos adotados e matar o marido. Bem, foi um caso todo excepcional e graças a Deus aconteceu só aquele caso. A gente não tem, assim, notícias de outros casos, mesmo porque adotar filho para ficar rico não dá, né? Senão as pessoas iriam fazer. Veja, não existe subsídio governamental nenhum para quem adota, exceto algumas leis de alguns municípios, como, por exemplo, isenção de parte do IPTU para quem adotar uma criança da nossa cidade. Isso existe, não é? Mas, assim, vantagem econômica ou vantagem financeira, enriquecer financeiramente, isso não existe dentro da adoção. Tá? É claro que o próprio Ministério Público, a promotoria, está muito atenta, né, às motivações da adoção, né? Mas enriquecer com a adoção, não. Eu acho que nem a própria deputada lá, né, foi a intenção dela enriquecer. Talvez o que ela quis fazer e que saiu tiro pela culatra foi uma obra de caridade, né? E a gente falou... E o padre também falou na semana passada, a adoção não é obra de caridade. Quer fazer obra de caridade? Vai fazer qualquer outra coisa, vai ajudar os vicentinos, né? Não vai fazer adoção. Então, eu acho que dificilmente, viu, Cláudio, a gente se depara com uma situação dessa, tá? Mesmo porque o salário família no Brasil é irrisório, né? Na Alemanha tem gente que tem filho para ganhar salário, aqui não. Padre, você queria falar?
Não, eu acho muito importante, eu acho importante o que o doutor falou, doutor Carlos. O que aconteceu no Rio de Janeiro, né, com aquela deputada, enfim, parecia que... parecia, a gente não pode entrar nessa ética de tentar analisar uma pessoa que não está na nossa clínica, né? Mas parecia mais um ato psicótico, né? Assim, meio psicotizada, né? Então, ou seja, e aí uma pessoa doente adoece o ambiente inteiro. Então, ou seja, por isso que eu acho que é muito importante as burocracias todas que as pessoas dizem de adoção. Ou seja, vamos fazer os testes todos e vamos analisar todas as famílias e vamos ver as famílias que adotam, porque tem gente que adota filho e é extremamente psicotizado e cria um ambiente muito doente, adoentado, e todo mundo fica doente. Um ambiente doente, não importa onde seja, até na própria paróquia da gente, ué. Se o padre está adoentado, psiquicamente, mentalmente, a paróquia fica adoentada. Afinal de contas, uma casa onde o pai e a mãe estão doentes, os filhos também ficam doentes. Então, eu acho que neste caso específico ficou comprovado de que é uma família adoentada. Ok. Janaína, parece que nós conversamos aqui, só quero pedir para a questão. Quando está em processo de guarda, o pai acaba abandonando o filho, só paga a pensão. O que a pessoa faz? Quando está em processo de guarda e o pai acaba abandonando o filho, só paga... Bom, num processo de guarda, depende, processo de guarda para fins de adoção, né? Não, parece então, eu não entendi muito bem a pergunta. É a pessoa que está separando e está discutindo a guarda, e o pai não quer, o que faz? Ah, sim, tá. Não. Paga a pensão da mesma forma. Claro, Sim. em E é processo. Quando da mesma o filho forma. está sob guarda da mãe, né, o outro cônjuge, na medida da. Porque nós temos aqui dois que chama de binômio, que é possibilidade e necessidade. Qual a necessidade que a criança tem e qual a possibilidade que o outro tem de pagar a pensão. Agora, claro, em termos concretos, o que é que a gente fala? Quanto custa um filho? Um filho custa R$1.000, um filho custa R$2.000, um filho custa R$3.000. Vamos rachar isso. Então, para poder criar o nosso filho, quanto a gente gasta por mês? Vamos colocar na ponta do lápis. Você paga metade, eu pago metade. Pronto. E isso é pensão alimentícia. Tá bom? Agora, claro, isso depende da possibilidade de um pagar mais e de o outro pagar menos, né? Então, o binômio possibilidade-necessidade. Isso é sopesado pelo próprio juiz da vara de família. Mas tem que pagar a pensão de toda forma. Não importa se é R$1, R$2, um salário mínimo, quanto é. Vai ter que pagar a pensão. Se vira. A Dolores, o mais importante é o bem-estar e a segurança da criança. É muito triste ver os pequenos sofrendo por capricho dos adultos. É isso, Dolores, não temos nem o que comentar. Maria Aparecida Oliveira, acho que eles estão acomodados. Ninguém assume as responsabilidades de amor, cuidado. Eles ficam com o papel fictício de pais. Cláudio, obrigado pelas explicações. E Clóvis, boa padre. Lembrei de Heráclito, ninguém pode entrar duas vezes no mesmo rio, pois quando nele se entra novamente, não se encontra as mesmas águas e o próprio ser já modificou. Deixa eu ver. Conseguimos dar conta das perguntas? Ufa! É que hoje é um pouco mais conciso, né? Eu acho que o assunto foi bem... Eu acho que o assunto foi bem tratado. Acho que, Ricardo, você poderia falar mais um pouquinho sobre suas expectativas, sobre aquilo que você não falou. Eu acho que você poderia falar mais um pouquinho. Liga o microfone. Eu acho que eu falei tudo que eu esperava falar, fui pegando o gancho de vocês.
acrescentei aí aquele endereço da ABCD Nossa Casa, porque acho que pode ajudar as pessoas que tenham dúvidas do processo de quem quer adotar, como fazer. Eu volto a bater o martelo aí de que não falar para a criança que ela é adotada não é crime jurídico, mas é crime psicológico, né? Então, desde sempre, como disse o Pedro, que está na assistência, assistindo, o Pedro Certo, que é da nossa comissão, falar desde sempre, né? Acho que quando pensou em adotar, já conversa com a família, já conversa com a esposa, com o maridão, para saber, vamos falar, não vamos? Vamos pensar como falar, e pronto. As historinhas que o Carlos Bevilacqua sugeriu, maravilha, isso aí, é falar histórias. Para algumas idades, o Super-Homem, por exemplo, ele é de família adotada, então usa personagens que possam ser facilitadores para se chegar lá, né? Não sei se é do tempo de quem está assistindo, mas da família Flintstones, o Bambam, filho da Beth e do Barney, também é adotado, né? Então, tem uma série de historinhas muito interessantes, gostosinhas de se falar, para depois mostrar para a criança, olha, tá vendo? E pronto, né? Jesus é adotado, né, Ricardo? Pois é, olha onde eu estou. Eu esqueci do principal da história, né? Pois é. E olha quem ele foi, né? Então, ponto, já matou a pau, padre, desculpa. Perfeito. Tá aí o site de quem quiser, abcdnossacasa.org.br. Né? Lá tem todas as informações sobre adoção. Queria lembrar um pouco do que a gente falou. Mesmo os filhos naturais precisam ser adotados, né? Que só ter um filho, pagar alimento, precisa de uma adoção, né? Eu acho muito importante, você citou o Super-Homem, e eu acho muito importante uma visão do rabino Marcelo Dalman, moral... Newton Bonder. Newton Bonder faz uma explicação do Super-Homem, eu acho que é muito importante isso para as famílias que adotam, né? Claro que é uma ficção, mas ele é um ser de outro planeta, ele é um ser que, no caso, representa o povo europeu, que veio na Segunda Guerra Mundial, que veio para os Estados Unidos, América, né, o Novo Mundo, né? E por ser um ser de outro planeta, de outra realidade, ele carrega com ele fortalezas e fraquezas. Então, eu acho que quando alguém adota uma criança, tem que entender isso. Adotar uma criança, seja biologicamente ou seja de um outro lugar, é a mesma coisa de você se enculturar com uma outra cultura. Ou seja, de você tentar perceber de onde ela vem, como ela faz. Só vou acrescentar uma pessoa que a gente vai conversar já, mas continua aí. Tá. Não, eu acho que é muito importante isso, porque não é porque a criança nasceu do nosso útero, né, ou da nossa cultura, que a criança vem a este mundo e sabe que mundo que ela está vivendo. Eu acho que é muito importante a gente entender de que mundo ela está falando, o mundo interno dela, o mundo, sei lá, né, o mundo da onde ela veio na cabeça dela, não é? Então, enfim, eu lembrei do Superman para contar disso, né? Ou seja, é um ser de outro planeta que é adotado por um fazendeiro e uma fazendeira no interior dos Estados Unidos, né? Ou seja, é uma criança, me parece, a maior ícone de adoção, não é? Ou seja, ele vem de outro planeta, com tecnologia, com força extraordinária e tal, e é adotado por pobres daquele lugar. Então, eu acho que todo pai e toda mãe que adota uma criança, ele realmente ele recebe um ser de outro planeta. Sim. Um outro planeta dele, não é? Então, eu acho que quando nasce em casa um filho natural, ele também está vindo de outro planeta. De outro planeta, completamente. Eu acho que os pais deveriam se atentar a isso, ou seja, essa criança vai precisar de alguém, aí que eu dizia do Bion, vai precisar de uma mente, ou seja, de alguém que diga para ele em que planeta ele está, em que lugar ele está, com muito carinho, com muito cuidado, né? E aí talvez por isso não haja devoluções, gente. Devolver uma criança, nossa, é uma coisa absurda.
Mas não sei se eu me fiz explicar aqui, você me lembrou o Super-Homem, eu lembrei do Milton Bonder, que é um rabino que escreve Alma e Moral, e eu já fui ver a peça, agora não mais, mas vi a peça 6 vezes, vale muito a pena. Então ele falava disso, né, de um homem que vem de outro planeta e de outra civilização. Eu acho que uma criança adotada sempre vem de outro planeta. Perfeito. Gente, Carlos, você quer deixar algum contato da associação, algum contato para as pessoas que quiserem conversar? Olha, eu deixo o meu contato pessoal, porque eu sei que às vezes é difícil de tratar desses assuntos pessoais assim, talvez em grupo, não é? E com todo o sigilo e com todo o respeito, né? E me desculpe, né, Padre Glênio, no sacerdócio da nossa profissão de advogados, né? Nós também temos aí, eu chamo de sacerdócio, porque realmente é a vocação das mais sublimes entre quase todas as profissões, não desmerecendo o psicanalista nem o psicólogo, né? Claro. Mas... Tem mais um psicólogo na sala que vai falar um pouquinho daqui a tem mais um, tá? Mas às vezes são coisas que não dá para a gente tratar no chat, nem tratar numa live como essa. Então, eu deixo os meus contatos pessoais, né? Para que a pessoa possa entrar em contato comigo e tirar suas dúvidas. Eu não consigo escrever aqui no chat. Eu escrevo para você. Então, olha, o WhatsApp aqui em São Paulo, 11, né, é 99448 3028. 11 9448 3028. E o meu e-mail é, como está ali escrito, carlos.berlini@uol.com.br. Tá? Às vezes eu posso não responder na hora ali, mas tenha certeza que a gente vai conversar sim, tá bom? Nossa, eu digitei o e-mail, mas vou colocar de novo. Berlini com i no final, @uol.com.br. Perfeito. Você pode repetir o número, por favor, seu Carlos? Oi? Seu número é 9... É esse que está aqui no chat, ó. Colocou. Tá bom, tá bom. Ok, tá? Tá certo. Primeiro, muito obrigado a vocês dois. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Tivemos por volta de 30 pessoas ao vivo e algumas pessoas que assistem depois. Um tema de muita importância, né? Eu acho que os dois, né, tanto a questão da adoção quanto a questão de guarda de menores, e mais do que a questão burocrática e legal, a gente pensou sobre a responsabilidade dos pais sobre o filho que eles querem ter ou querem adotar, né? Isto não é brincadeira, é uma responsabilidade, muitas vezes dá problema, né? Mas muitas vezes dá muito prazer, dá muita, né, oportunidade. Algum comentário antes de eu apresentar o Vinícius? Padre? A despedida vai ser agora ou vai ser depois? Podemos fazer depois. A conversa com o Vinícius é mais ou menos rápida, né? Não, mas eu acho que a gente poderia liberar os dois convidados, né? Sim. Eu acho que é importante. Se quiserem ficar também, muito se bem. Se quiserem ficar, tudo bem. Então, eu quero agradecer profundamente ao Ricardo, prazer em conhecê-lo, e um grande abraço, um grande beijo no seu coração, doutor Carlos, pela sua disponibilidade, viu? Domingo passado rezei a missa na sua intenção, da sua família, pela sua disponibilidade, e esse domingo rezarei também aí pelo Ricardo também, e também aí pelo doutor também. Muito obrigado, porque a nossa comunidade é uma comunidade que precisa de muita ajuda sempre, e de pessoas muito instruídas, e esses canais todos que a gente pode criar para facilitar a vida das pessoas. Muito obrigado, que Deus abençoe vocês. Estamos aí no mês de São José, e vocês, eu acredito que são pais, se não são pais biológicos, são pais do coração, então que São José possa abençoar a paternidade de vocês e também a vida de vocês. Obrigado. Obrigado, Padre Glênio. Foi um prazer mais uma vez estar aqui junto com vocês, com todas essas pessoas maravilhosas que nos perguntaram, né? E saiba que a gente vai estar sempre disponível, viu, Padre Glênio, Marcelo,
Vamos estar sempre disponíveis a bater esse papo gostoso de sábado à tarde, né? Ou como ouvinte, só como participante, ou então aqui, né, participando da própria live. Mas eu não esqueci, inclusive, do seu convite, viu, padre? Da família Tutti, é? Vamos fazer essa. Que documento lindo, meu Deus, eu estou emocionado ao ler esse documento. Quem não leu, eu quero recomendar. O Papa Francisco publicou um documento chamado Fratelli Tutti. Gente, eu já me emocionei agora de novo, olha só. É um documento que talvez não fale nada de novo, mas a gente vê de um líder mundial, líder global, essa capacidade de perceber a realidade do planeta. Ó. Então, mas eu vou retomar aqui uma fala do Papa João Paulo II, isso lá no CELAM, ou seja, na Conferência Latino-Americana, em 92, em Santo Domingo, na República Dominicana. E ele chocou o mundo quando ele disse o seguinte: estamos vivendo uma nova evangelização. Então, dava a impressão de que, assim, a igreja estava inovando, sendo que Jesus sempre... Quem inovou foi Jesus, né? Jesus é o comunicador do Pai. E ele dizia o seguinte: não é uma nova evangelização, ou seja, é evangelizar de um jeito novo. Então, me parece que Francisco fala de coisas muito próximas que a humanidade esqueceu. A humanidade esqueceu de que nós somos irmãos, de que um bater de asas de uma borboleta ali na Indonésia, ela provoca um tufão aqui na América do Sul, ou seja, estamos extremamente ligados, né? Haja vista a pandemia, né? Haja vista tudo isso, a economia hoje, a globalização, estamos extremamente ligados. Então, João Paulo Francisco fala o seguinte: somos irmãos, existe uma fraternidade social que a gente deveria respeitar, algo que São Francisco falou em 1220, mais ou menos, né? Então, eu acho que a gente pode conversar, doutor Carlos, vamos fazer uma live só sobre Fratelli Tutti. Vamos sim. Vamos deixar o nosso querido psicólogo falar. Eu queria comentar depois, Ricardo. Ricardo e o doutor Carlos, além da paróquia, a gente tem o projeto de integração, que muitas vezes a gente precisa da ajuda de juristas. O Pedro faz parte do projeto, né? Da experiência que você tem, Ricardo, com a questão de lidar com crianças abandonadas, carentes, adotadas, né? Se a gente precisar de ajuda, eu vou disponibilizar vocês para os terapeutas dos projetos serem suportados. Tá ok? Bom, se querem desligar... Marcelo, só um pouquinho. Oi. Antes da gente dar a voz do nosso querido psicólogo que está aí, beijo para você, desculpa deixar você na espera, é que o Cláudio faz uma pergunta para mim e eu vou responder rapidinho, né? Padre, pode me responder uma pergunta? Tem um amigo que tem um casal, mas o menino adolescente não é filho biológico, todos sabem, o senhor acha que é ruim para ele? Gente, eu acho que a gente conversou até agora, a verdade sempre em primeiro lugar. Gente, a verdade, ela liberta, disse Jesus, né? A verdade vos libertará. Às vezes é dolorosa, e por ser dolorosa, eu acho que é por isso que a minha terapeuta pessoal diz assim: o único compromisso que eu tenho com você é a verdade. Então, quando ela diz isso para mim, é um compromisso que eu assumi com ela, ou seja, eu vou ser verdadeiro com ela na medida do possível que eu posso, claro. E ela vai ser verdadeira comigo, ela vai me contar a verdade. Então, eu acho que o único compromisso de amor, aliás, o compromisso de amor que a gente tem com as pessoas é a verdade, sempre. Vai doer, vai ser difícil, mas vamos passar por isso junto. Então, ou seja, sempre a verdade. Nunca esconder, nunca omitir, sempre falar a verdade. Eu acho que isso, vocês concordam comigo, sim ou não? Eu vou colocar a tela compartilhada. Os dois convidados, se quiserem permanecer, serão bem-vindos. Se precisarem sair, não vão ser mal interpretados. Não, de jeito nenhum. Seguinte, temos aqui o Vinícius. Bem-vindo, Vinícius. Obrigado por estar aqui. Prazer é meu, muito obrigado, Marcelo. Sábado à noite, mas está certo que é fase vermelha, você não podia passear mesmo. A situação está muito horrível, né? De ontem até.
queria contar para vocês, o Vinícius vai falar rapidamente também, não sei se o Carlos e o Ricardo sabem que dentro do projeto Integração, junto com a paróquia, nós estabelecemos desde o ano passado a parceria com a Universidade Mackenzie, né? Eu acho que quando a gente fala de fraternidade é muito legal, né? Uma universidade presbiteriana em convênio com uma paróquia católica e um projeto de psicanálise. Eu acho que isso é um bom sinal, né? E lembrando que o projeto não pertence à paróquia São José Operário. Tá? O programa o programa Integração, ele é independente. Ninguém sabe, então vamos dar notícia, né? É que nós estamos transformando o projeto, que até hoje não é legal, ele é feito de boa vontade, hoje nós temos 75 pessoas trabalhando no projeto, né? E não somos uma ONG ainda, nós não somos nada. Então, nós estamos iniciando, depois de 6 anos, um projeto de legalização da ONG, criar uma ONG. E aí os advogados, né, Carlos, falaram, não pode chamar projeto, porque projeto é uma coisa só. Como vocês fazem um monte de coisa, tem que chamar programa. Então, nós vamos ter que acostumar a virar programa integração, né? Estamos em fase de criar uma ONG para poder expandir a atividade. Mas a Universidade Mackenzie, Vinícius é um representante dela, né? Nós estamos fazendo 2 projetos. Um de orientação vocacional para jovens, né? Nós vamos ter um grupo, terças-feiras, à tarde, às 16 horas, começa dia 16 às 16 horas, para 14 a 18 anos, jovens que estão perdidos, que não conhecem sistema educacional, que não conhecem financiamento à educação, né? Por favor, divulguem. Quem quiser, só ligar no telefone da paróquia, que temos vagas ainda, né? Segunda-feira, dia 15, a gente inicia o projeto para de 18 a 21 anos, também de orientação vocacional, né? É muito legal, porque tem autoconhecimento, tem a questão dos sistemas de financiamento, dos tipos de carreira, tipos de formação, e trocar entre colegas. São 10 sessões seguidas, por semanais. E o Vinícius está no outro projeto, que ele vai falar agora, que acho muito oportuno, Vinícius. Obrigado por vocês estarem num momento de crise, onde as pessoas estão sem emprego, vocês oferecerem um certificado para melhorar o currículo das pessoas. Conta aí, Vinícius. Olá, bora então. Bom, como acho que já falaram aqui, eu me chamo Vinícius, eu sou um estagiário de psicologia organizacional lá do Mackenzie, e o meu grupo de trabalho, a gente pegou um projeto e aí a gente queria compartilhar, que é o treinamento básico em técnicas de venda. É um curso gratuito, eu estou virando a colinha aqui, e ele oferece um diploma para as pessoas que concluírem certinho o curso, estarem presentes, certo? E como é que vai ser? O que se trata? A gente vai desde os conceitos... Presentes com vídeo aberto. O curso é online, Isso. Mas tem que estar com vídeo aberto. Não vem com essa de ligar a conexão e deixar sem vídeo. Precisa estar um requerimento que foi pedido para a gente, certo? Para os nossos superiores, e como o Marcelo disse, vocês devem estar se perguntando, por que tem um diploma? Porque é sancionado pelo Mackenzie, então vai ter o diploma no final, certo? E o que a gente vai trabalhar? A gente vai trabalhar o conceito e a ideia de vender e até mesmo como concretizar, realizar uma venda, passinho por passinho. E o que o Marcelo me disse sobre as pessoas, né, o gráfico, parece que tem várias gente que trabalha com serviço, manicure, gastronomia, eles devem estar pensando, como é que isso vai ser útil para mim? Mas a maneira como você talvez se venda seu produto, talvez a maneira de se portar seja crucial. Por que você não está conseguindo fazer essa venda? Por que você não está perdendo para os concorrentes, vamos dizer assim? Então, vale a pena para pessoas, para até mesmo diaristas, segundo o que o Marcelo também informou, porque isso dá um marketing, dá um diferencial, certo?
vai ser 2 turmas de 15 pessoas. Uma vai começar segunda-feira, dia 15 de março, às 8 horas até 9 horas. E a outra vai começar quarta-feira, nesse mesmo horário, 8 horas até 9 horas da noite. E acho que é isso. A apostila, para cada pessoa inscrita, vai receber a apostila com os exercícios, com a teoria. Sim. Tinha esquecido, obrigado. Sim, a gente vai fazer de um jeito que as pessoas recebam a apostila, as pessoas inscritas recebam a apostila, o Mackenzie vai providenciar, a gente está providenciando apostila escrita, e eu acho que seria mais em relação, acho que dúvidas, de forma geral, eu abordei, vai ser 10 aulas também, ia esquecer. A aula tem exercícios que vocês vão fazer ao vivo com todo mundo, não é só teoria, certo? Sim, vai ter certas atividades, a gente vai adaptar para o online, e a gente vai ter, às vezes, lição de casa para fazer certinho, e talvez exercício avaliativo no final. A gente está discutindo ainda também, no nosso grupo, como é que vai ser, e a gente vai trabalhar vendo como é que a turma interage, né? Eu acho que é mais enriquecedor do que ter uma coisa mais estruturada, já bem feita. Que legal. Não sei se foi claro, se quiserem perguntas, comentários aqui de quem está na sala. Eu gostaria de perguntar os contatos desses 2 cursos. O primeiro é o de orientação vocacionais, foi dito que é de 14 a 18, e o do Vinícius é só adulto ou pode ser crianças também? Crianças? É mais voltado para jovem adulto, ou adulto mesmo. Quando eu falo crianças, é crianças de 15 para cima, porque nós temos outros serviços. Nós temos outros serviços que as crianças saem do CCA, do Centro de Convivência que a gente tem, e não sabe o que fazer. Os de 18 anos também no abrigo. Então, por isso que eu estou te perguntando qual é a faixa etária, a partir de que idade, técnicas de vendas, a partir de que idade? Seria de 15, jovem, ou até adulto, Ok. Talvez 50 anos. Ricardo e Vinícius, a gente divulgou aqui na paróquia o de vendas a partir de 18, que a gente tem muitas pessoas maduras que teriam dificuldades de... Mas se você tiver um grupo para isso, a gente te coloca em contato com o Vinícius e com o Mackenzie, quem sabe eles montarem um grupo para o pessoal do abrigo. Sim, se você passar a mensagem, eu consigo ver também com as pessoas responsáveis, que como eu disse, eu sou um estagiário, eu consigo ver com a minha supervisora para ver o que pode ser feito. Certo? Tá, eu vou colocar aqui cursos. Nossa Senhora, acho que eu que preciso de óculos agora, viu, padre? Não precisa não. Eu ganhei um óculos da minha comunidade novinho, ó. Estou estreando hoje, tá? Tô chegando tudo. Quero até agradecer a comunidade aí pelo presente que eu ganhei de aniversário de ordenação, que foi esse óculos aqui, ó, que estava ceguinho já. Tá aí, o telefone da paróquia para as inscrições. Lembrando que para orientação vocacional, pessoas menores de idade vão precisar da autorização dos pais, mas assim que a gente receber o modelo de autorização, a gente vai mandar para os inscritos. Podem se inscrever, a gente resolve a documentação depois. Vinícius, deu seu recado? Alguma pergunta a mais? Vamos lá. A Gina, que é uma grande colaboradora, manda o recado, né? Este tema é particularmente especial para mim. Muito importante o tema e as orientações oferecidas. Concordo que o maior compromisso é verdade na relação de amar e cuidar. Obrigado, Gina. Você tem ajudado tanto o projeto. E daí vem recado. O Ricardo deve ter feito o curso de vendas. Que bom. Gente, obrigado pela companhia. De novo estouramos no horário, mas cumprimos as perguntas de uma forma profunda e respeitosa. Obrigado à companhia de todos vocês. Padre, você encerra para a gente? Encerro.
Quero agradecer aí aos nossos convidados, né? O Vinícius, o Ricardo, o Carlos, muito obrigado, viu, pela companhia. E de uma maneira muito especial, né, o Carlos e o Ricardo, bem, por estar com a gente aqui. Vinícius, dá um beijo no pessoal lá do Mackenzie, na Liliane, de maneira muito especial. A Liliane é uma pessoa que eu gosto muito, que é nossa irmã, e ela que fez essa ponte com a gente. E que você possa dizer, levar essa mensagem, dizer que vocês são muito bem-vindos à nossa comunidade e vocês estão fazendo um bem enorme, vocês não têm noção do bem que vocês estão fazendo a esta comunidade, não a minha comunidade, estou falando a comunidade a qual você está se dirigindo esta noite, que não é só a minha. Você vê que o Ricardo já está interessado, nós temos pessoas que não são só do Campo Limpo, nós temos pessoas assim que estão nos assistindo, são 30 aparelhos, a gente não tem noção de quantas pessoas estão por trás desses 30 aparelhos. Então, vocês vão ajudar demais as pessoas que precisam. Muito obrigado. Já está nos agradecimentos. Já. Pois é, quero agradecer também à comunidade que nos assistiu, que participou com a gente, e quero dar uma benção. A única coisa que eu posso fazer, eu vou dizer que nem João e Pedro, dizer o seguinte: eu não tenho mais nada para oferecer para vocês, a única coisa que eu tenho a oferecer é uma benção, tá? Se vocês quiserem, podem receber de coração. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E dizer à minha comunidade, aí, a comunidade do Campo Limpo, que amanhã temos missa às 8 da manhã e a missa transmitida às 10h30 pelo nosso canal do YouTube e do Facebook. Perfeito. Boa noite a todos. Também não posso esquecer de você, tá bom, Marcelo? Beijo. Eu vou encerrar a missão, porque se vocês puderem ficar aí um pouquinho, a gente conversa. Tá bom.